Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática, dando continuidade aí às derivadas, né? Então, estamos nas derivadas trigonométricas, publiquei ontem uma aula lembrando de limites trigonométricos, ela é fundamental para que você entenda o assunto, para a gente poder avançar para a derivada do seno, e amanhã a gente publica do cosseno, combinado? E a nossa conversa está evoluindo da seguinte forma, né? Então, estou colocando aqui o conceito básico de limite, para a gente lembrar, tá? E o conceito de derivada de uma maneira global, de uma função qualquer, tá? Então, é o limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero, né? Então, a gente vai passar a chamar isso de dx, quando esse ΔX é muito pequeno. Tem que lembrar de limites, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu rabisquei em relação à aula anterior. E a ideia aqui é de montar uma intuição de cálculo, tá? Porque exercitar você vai ter que exercitar um bocado depois. Então eu fiz aí a demonstração dos limites trigonométricos na aula anterior, vão ser necessários para que a gente consiga matar quanto é que é a derivada de seno. Então lembrando aí o basicão, né? Então derivada de alguma coisa qualquer é o limite quando um ΔX tende a zero, da função f de x, então no caso a função é seno de x, né? Então a função f de x com a seguinte carinha, x mais ΔX menos f de x. Tudo isso dividido por ΔX. Legal? Então, se você ainda tem dúvida disso, né? O que é a derivada? A derivada tem a ver com a tangente desse ângulo aqui, que é a variação da função dividido pela função do x da função aqui. Por isso que é f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Lembramos disso? Bem, se isso não está legal para você, vê o conceito básico de derivada, porque sem ele não dá para avançar aqui. Show de bola? Então, aqui a gente tem aquela brincadeira, né, de minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Então vai ficar com essa carinha aqui, ó, limite, quando ΔX tende a zero, de seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Lembramos disso? Menos seno de x. Deixa eu pegar a caneta retinha enquanto eu vou falando uma coisinha com vocês. Gente, não dá para estudar cálculo sem os pré-requisitos, né? Então, como a gente está falando de trigonométrico, não tem jeito, você tem que lembrar do basicão de trigonometria, legal? Bem, o que a gente pode fazer aqui, né? Eu tenho esse seno de x se repetindo, ó. Ele está aqui e aqui. Vamos colocar esse bonitinho em evidência? Então, vai ficar com essa carinha aqui, ó. Limite, quando ΔX tende a zero, de seno de x, deixa eu dar uma melhorada na letra, se eu me entusiasmo, acabo fazendo com a letra que depois eu mesmo tenho dificuldade de entender, né? Então, ó, multiplicado aqui por cosseno de ΔX, e aqui multiplicado por menos 1. Legal? O restante é esse carinha aqui, ó. Então, vamos manter ele quieto aí, ó. Seno de x vezes ΔX, que multiplicou cosseno de x. Tudo isso, caneta retinha, né? Senão estraga aqui a organização do meu quadro. Dividido por ΔX. Tranquilaço? Então, como eu tenho uma soma, eu posso ver separado esse limite aqui desse limite aqui. Então, vamos separar os dois bonitinhos aí, ó. Como é que vai ficar? Limite, quando ΔX tende a zero, de seno de x, que multiplica cosseno de ΔX menos 1, tudo isso dividido por ΔX, mais limite, quando ΔX tende a zero, de seno de ΔX, que multiplicou cosseno de x. Não esquece que está todo mundo dividido por ΔX. Pô, a caneta retinha nem foi precisa, né? Consegui fazer ela bonitinho, né? Agora, vamos recorrer, por isso que eu nem apaguei
o nosso quadro anterior, porque a gente tem zeros e uns aí para marcar. Ó. Vou marcar esse zero aqui. Ó. Isso aqui é igual a zero. Ó. E da onde que a gente tem isso? Dessa demonstração aqui. Ó. Ou seja, o que a gente viu na aula de ontem é fundamental para matar aqui. Ó. Então, ó, já achamos um zero. Então, essa galera aqui toda eu vou poder cortar, porque temos um zero aqui no meio. E a gente tem um 1 aqui, ó. Deixa eu pegar até outra cor. Isso aqui é igual a 1. Legal? E da onde eu posso te dizer isso? Da demonstração da aula anterior também, né? Não, nesse caso aqui não foi nem demonstração, foi uma conversa intuitiva, né? Dá para demonstrar isso aí por sanduíche, mas eu achei realmente desnecessário, né? Fica bem intuitivo. Então, isso aqui, ó, é igual a 1. E, finalmente, para matar essa história daqui, o que você vai ter? O limite, quando ΔX tende a zero, ficou só cosseno de x. E o cosseno de x ele não é dependente de ΔX. Legal? Foi uma conversa que a gente teve na aula de ontem de limites. Porque quem está variando é ΔX. O teu x é outra história, então você mantém ele. Então, isso aí vai ser igual ao cosseno de x. Então, como é que vai ficar aqui o resumão? Deixa eu apagar a parte aqui dessa minha seta, que ela ficou bem. Então, outra coisa que está exagerada é minha borracha, né? Eu estou apagando uma coisa e estou apagando outra. A seta ficou bem exagerada, né? Deixa eu fazer ela menorzinha aqui, para poder caber a ideia final. D de seno de x dx é igual ao cosseno de x, que é o que eu queria demonstrar desde o começo, né? A gente fazia assim, como se quer demonstrar, né? Bonitinho, né? Bem, convido você para vir amanhã aqui no canal de novo para ver como é que é a derivada do cosseno, né? A demonstração, e acompanhar o nosso trabalho, até porque a gente dá aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho e com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.